Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, o seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje eu recebo aqui no estúdio Luiz Vilares, superintendente da Fundação Amazonas Sustentável. Entre os assuntos, como promover o envolvimento sustentável, a conservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida das comunidades ribeirinhas do estado do Amazonas. Tem também uma entrevista com a diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação, Mariane Crespolin, sobre o que tem sido feito para melhorar a imagem positiva da produção agropecuária brasileira lá no exterior. No quadro Ideia Sustentável, vamos conhecer um projeto que ajuda a preservar as matas ciliares no oeste de Santa Catarina. O Ação Sustentável começa agora. E eu converso agora com o Luiz Vilares, superintendente da Fundação Amazonas Sustentável. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso Ação Sustentável para a gente falar de um assunto que está polêmico hoje em dia, que é ONG. Bem-vindo. Muito obrigado, Samantha. É um prazer estar aqui. Obrigada. Veja só. Gente, o Luiz, ele trabalha com essa ONG. É uma ONG local do estado do Amazonas. Não confunda com o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é um fundo para a Amazônia toda do Brasil, que pega aí vários estados brasileiros, e é uma iniciativa governamental, o Fundo Amazônia, que recebe dinheiro de outros países para evitar desmatamento e para desenvolver projetos sustentáveis na Amazônia. A Fundação Amazonas Sustentável, que a gente vai chamar aqui de FAS, é uma ONG local e ela tem 11 anos. E o Luiz vai contar um pouquinho para a gente dela, por quê? Porque a gente não pode generalizar. Nós estamos num período brasileiro de separar ONG do bem de ONG do mal, né? Quem está fazendo um trabalho efetivamente pela população do Brasil, pelo meio ambiente, pela sustentabilidade, pela biodiversidade brasileira, e quem está se aproveitando disso para maquiar outros interesses que a gente percebe que vem de fora. Nem todo mundo que vem de fora também tem outros interesses. Está difícil fazer essa distinção? Você está sofrendo algum tipo de discriminação com isso lá, Luiz? Olha, a gente precisa ter bastante tranquilidade para entender a motivação para essas questões. Nós temos um pouco de susto quanto ao que está acontecendo, mas, por outro lado, temos enorme segurança do nosso papel em trazer qualidade de vida e trabalhar pelo desmatamento zero, para que isso não esteja acontecendo. E os nossos números são muito bons. Os indicadores de qualidade de vida que nós temos para as comunidades com as quais nós trabalhamos vem melhorando nesses 11 anos, então IDH, toda essa questão de São todos indicadores aferíveis, eu consigo medir qualidade de resultado do trabalho, Sim. É uma coisa que você tem segurança de mostrar. Sim, bastante segurança, efetividade é o nosso papel. Claro que a gente veio desenvolvendo isso nesses 11 anos e sempre pode melhorar, mas temos já bastante resultado e meios de aferição disso. E principalmente o desmatamento nos lugares onde nós trabalhamos, ele diminuiu. Então, neste ano que tivemos aumento de queimadas, focos de calor e aumento de desmatamento, onde nós trabalhamos, houve diminuição sobre patamares já quase perto de zero. Então, temos um sucesso muito claro sobre a diminuição do desmatamento e a diminuição dos focos de calor, chamado de incêndios. Isso em uma região que a gente chama de Amazônia Profunda. O estado do Amazonas, ele é considerado já o que a gente chama de uma Amazônia mais profunda. E lá nós temos diversas unidades de conservação, dentre elas unidades de conservação estaduais, que são do estado do Amazonas, por isso que também há federais e há terras indígenas. Nós trabalhamos em unidades de conservação estaduais, em 16 delas, numa área de quase 11 milhões de hectares, o que junto dá praticamente o tamanho de Portugal, um pouquinho mais que Portugal. Essas dimensões brasileiras são sensacionais, né? Quando a gente começa a medir, a ver o tamanho, a dimensão disso tudo, realmente é sensacional. Deixa eu fazer só uns esclarecimentos aqui para o nosso telespectador. A gente está falando de Amazônia Profunda por quê? Porque a Amazônia legal, tida aqui no Brasil, ela inclui Cerrado. E o bioma da Amazônia,
ele é só floresta. E esse bioma Amazônia, ele é 102 milhões de hectares menor do que a Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma convenção que pega também cerrado e a maioria dos focos de incêndio, a maioria da expansão agrícola é no cerrado da Amazônia. E essa Amazônia profunda tem uma outra característica, é muito afastada, é muito erma, as ruas são rios, né? Exatamente. Então essas comunidades ribeirinhas costumam dizer que a estrada é o rio, né? Perfeitamente, a estrada é o rio. Então nós trabalhamos com 581 comunidades, estamos falando de 9.600 famílias. Olha que bacana. 40 mil pessoas. Gente, é muita gente. E trabalhamos desde a primeira infância até o idoso. Então aí que eu quero chegar. Perfeito. Trabalhamos como? O que a FAS leva? Como é que começou esse trabalho? O que ela oferece hoje para essas quase 9 mil pessoas? Nós estamos organizados em 3 grandes programas. Um programa chama Floresta em Pé, que também tem origem no programa Bolsa Floresta. Depois temos um outro programa chamado Educação, Saúde e Cidadania e um terceiro que é Soluções Inovadoras. O Floresta em Pé reconhece o valor dessas populações comunitárias em manter a floresta em pé e por isso ele recompensa, ele tem um reconhecimento, reconhece essas populações como guardiões da floresta e então a gente faz um conceito chamado pagamento por serviço ambiental. É isso que a gente fala, se você der alternativa econômica para as pessoas, não tem por que pressionar o desmatamento. Exatamente. E o pagamento por serviço ambiental, ele ajuda a floresta a ficar em pé. A floresta em pé, joga a água lá para cima, faz a chuva e essa chuva vem aqui para o sul-sudeste. Inclusive ajuda toda a agricultura também. Então é fundamental. Só que isso é só o começo. Depois tem diversos projetos de geração de renda, empreendedorismo e, digamos assim, o melhorar a questão de diversos produtos que têm origem florestal ou peixe, fazer com que eles sejam comercializados sem intermediários e com boa qualidade. Para isso a gente tem diversas iniciativas. O segundo grande programa nosso é o de Educação, Saúde e Cidadania, onde nós temos 9 localizações que nós chamamos de núcleos de conservação e sustentabilidade, onde temos por volta de 650 alunos estudando em níveis que são de Fundamental 2 até pós-médio. Esses alunos, eles têm a condição de receber esse ensino dentro de unidades de conservação distante das cidades. E não há outra oferta de ensino a não ser que seja essa. Então, nós temos essas estruturas e fazemos isso com parceria com o Estado do Amazonas. Quantos alunos tem nesse programa? Por volta de 650 a 700. Dessas comunidades ribeirinhas que estão dentro das unidades de conservação. Só para te lembrar, unidade de conservação, parque, reserva biológica, estação ecológica, reserva extrativista tem bastante na Amazônia por conta da extração dos produtos locais. Perfeito. E nessas unidades de conservação, então, essa ONG, o FAS, é a FAS, né? A fundação. A FAS. A FAS faz a diferença. É isso mesmo. Cria um slogan, gente. A FAS faz. É isso mesmo. Terceiro grande programa nosso chama-se Soluções Inovadoras. Aí nós temos diversas frentes de pesquisa, geração de conhecimento técnico-científico. Por exemplo, essa plataforma de RED, que é a redução por emissões, degradação e desmatamento, que recompensa a floresta em pé. Nós temos assim... O RED está na moda agora, né? Grande prazer em conversar com você. Eu confesso que eu acredito, eu sou otimista, eu acredito na sustentabilidade. Eu acho que ações como essa só me fazem acreditar mais nisso e saber que o meu trabalho, a minha meta de levar essa informação para você que quer conhecer ações sustentáveis, tem aqui bons exemplos para serem seguidos. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado, Samantha. É um prazer estar aqui. Estamos à disposição para que vocês venham conhecer a Fundação Amazônia Sustentável e todos os nossos projetos. Maravilha. Agora a gente vai esclarecer a sua dúvida. Não é verdade de hoje, o nosso tema, de novo, são os tribunais. Como tem sido o entendimento dos tribunais com relação ao Código Florestal e como cada um desses tribunais pode influenciar na decisão do outro? É verdade que um tribunal influencia na decisão do outro?
Você vê a resposta no próximo bloco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo. E na volta a gente continua o nosso bate-papo com o superintendente da Fundação Amazonas, Luiz Vilares. É já já que a gente volta. De volta com o Ação Sustentável. No primeiro bloco do programa, a gente deixou em aberto a questão da influência de uma decisão, de um tribunal, de um juiz na decisão de outro. É verdade que um tribunal pode influenciar na decisão do outro? E a resposta é que sim, é verdade. E, inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por conta de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, colocou expressamente na sua decisão, né, os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo colocaram expressamente no acórdão que, devido ao entendimento divergente do Superior Tribunal de Justiça em relação a ataques, aqueles termos de ajustamento de conduta, que se foi assinado de acordo com a lei anterior, deveria ser revisto para a nova lei, era isso que o Tribunal de Justiça estava aplicando em São Paulo. Por conta do STJ não aceitar esta posição, reformar essas decisões, porque é uma instância superior, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo expressamente disse que, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nós mudamos aqui o entendimento e vamos dizer que realmente o TAC assinado é válido e aí eu não sei o que vai virar. Infelizmente, nós temos visto que não está sendo aplicado o Código Florestal nos tribunais superiores. O STF julgou constitucional, mas o STJ não está aplicando. Enfim, de fato é verdade. E se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda sua dúvida aqui pra gente. É só mandar para o nosso WhatsApp, que é o 11 94258 9183, ou você pode entrar em contato direto com a nossa produção no 11 3131 3719. Vamos agora ao Ideia Sustentável. As matas ciliares são aquelas que guardam as margens dos rios, sabe como os cílios guardam os olhos? Elas são vitais para o equilíbrio ambiental e a garantia de rio limpo, cheio de peixe, fauna, flora preservada, corredor de biodiversidade, enfim. Nós vamos conhecer agora um projeto que trouxe vida para um rio que tem um nome sugestivo, Rio das Flores, que fica lá no extremo oeste catarinense. Hoje é um dia especial para essa turma aí. São alunos da Escola de Educação Básica Adolfo Silveira, do município de Paraíso, no extremo oeste de Santa Catarina. Os 316 alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio querem fazer de sua região um lugar de muito verde, com animais silvestres, água limpa e de qualidade. Para isso, mãos na terra. É hora de revitalizar e recuperar o Rio das Flores, que, se depender deles, estará sempre com as margens floridas, de espécies nativas e frutíferas. Hoje é dia de fazer o plantio da tão importante mata ciliar. A mata ciliar traz vida para as margens dos rios. Aqui nós ouvimos pássaros cantando, encontramos abelhas, borboletas, muitos frutos, abrigo para os animais. No município de Paraíso, no extremo oeste catarinense, mais de 30 quilômetros de extensão foram revitalizados com mata ciliar e transformados num verdadeiro paraíso para as espécies vegetais e animais. Há mais de 10 anos, os alunos vêm fazendo o plantio de mata ciliar. Água, a flor da vida, é o nome do projeto de revitalização do Rio das Flores. Mas outras atividades também são desenvolvidas. Nós fizemos visitas, então, em todas as propriedades que margeiam o Rio das Flores, numa espécie de diagnóstico para saber a situação que a gente tinha e o que a gente precisava fazer também. A partir daí, então, nós fizemos um seminário de apresentação desses resultados e a partir desse seminário, então, foram feitos alguns encaminhamentos. Entre estes que a gente precisava coletar o material reciclável das comunidades do interior para evitar que esse lixo ficava acumulado no ambiente e fosse para dentro do rio. Além disso, também a gente envolveu a população das cidades, onde a gente convidou para o seminário
e discutíamos da possibilidade de criação de um projeto de lei para a eliminação das sacolas plásticas, então, de circulação. Na escola, professores e alunos recebem instruções sobre como produzir as mudas. O extensionista social da EPAGRE, Carlos Ayrton Paganini, está sempre por perto. Orienta, ajuda, articula para que cada vez mais Paraíso se orgulhe de suas matas ciliares. Muitas conquistas já nessa área ambiental, né, Carlos? Com certeza, né? É um histórico assim bastante grande, né? Isso já há vários anos, né? A gente vem planejando isso e trabalhando, né? E com muita parceria. E realmente as conquistas elas estão aí ligadas ao fator ambiental, né? Porque a EPAGRE é uma empresa que tem essa visão holística muito interessante, né? De trabalhar o tripé, né? Social, ambiental, econômico, né? E não pode ser diferente. Eu, como extensionista social, né? Que preservo muito esse pensamento, né, de que nós temos que valorizar o meio ambiente, né? Produzir é extremamente importante, mas produzir com bom senso, produzir com uma visão diferenciada, né, de que o meio ambiente também é uma riqueza, né, bastante grande. E é isso que a gente tem notado, né, com o passar do tempo, assim, a consciência, né, das pessoas, dos produtores, né, os ribeirinhos, com relação a esse projeto que a gente vem desenvolvendo. Muitos parceiros estão engajados no projeto. É o caso do Sicob, o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. A cooperativa entende que, se nós preservarmos a água, preservamos a vida, em primeiro lugar, preservamos a possibilidade das pessoas continuarem no lugar, isso se chama perenização. Então a escola vai estar aqui, a cidade vai desenvolver, a produção vai continuar, que é muito importante para aquecer o ciclo econômico, e a cooperativa. Tinha animal que não aparecia, hoje tem os animais silvestres aparecendo, espécie de ave. A natureza é um ganho da propriedade também, que eu crio a abelha, eu ganho com isso também, né? Então tem muita coisa, né? Que a natureza está voltando linda, bonita, né? Olha, nós já estamos desde muito tempo, né? Sempre plantando muitas árvores, né? Nas margens do rio. Nós já fizemos ações dentro do município, perto do Arroio Pinheiro, que corre no meio do município. E já tivemos ações em vários afluentes e também distribuímos várias espécies de mudas nativas para a população. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e a equipe técnica têm mostrado para os compradores internacionais o quanto a produção agropecuária brasileira é sustentável. Sobre este assunto, a nossa equipe de reportagem em Brasília conversou com a diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação, Mariane Crespolini, que acabou de voltar de uma viagem a Londres, na Inglaterra. Acompanhe. Eu participei especificamente do Fórum de Inovação, né, que ocorreu em Londres, que foi um evento muito voltado para CEOs, diretores, que envolveu tanto as grandes indústrias, mas também um pessoal também de ONG. E aí a minha fala ela foi muito no sentido de apresentar esses dados. O caminho que, não só no período recente, mas historicamente a agricultura brasileira tem feito. Então, um dado que eu apresentei que é importante a gente ressaltar, se a gente pegar de 1976 até o final do ano passado, a área ocupada pela agricultura aumentou 33%. No mesmo período, a nossa produção aumentou quase 400%. Então, o que é esse resultado dessa pujança do agronegócio brasileiro? Ele é resultado de investimento em inovação, tecnologia e tem um protagonismo muito grande do produtor rural, que é a pessoa que assume o risco dessas novas tecnologias, de empreender, de tentar algo novo, de desbravar uma nova região, né? Então, o principal recado foi esse. A agricultura brasileira, historicamente, nos últimos 40, 50 anos, cresceu por produtividade. E aí um cálculo que eu mostrei é assim, se não tivesse ocorrido esse aumento de produtividade, quanto a mais de hectares a agricultura brasileira precisaria para ter essa produção que nós temos hoje? Somos o maior produtor de inúmeros produtos, grande exportador.
a gente precisaria de 150 milhões a mais de hectares. Então, esses 150 milhões é o que a gente chama de efeito poupa-terra que o ganho em produtividade trouxe na última década. Mostrei esses dados do passado, mas o Fórum estava muito interessado em saber as estratégias também do futuro. E a estratégia do futuro da agricultura brasileira é essa: é inovação, é produtividade, é sustentabilidade, é mostrar que a gente pode produzir mais, continuar atendendo essa demanda para 2050, a FAO fala em 9 bilhões de pessoas, que aumentaria em 70% a demanda por alimentos e 40% a demanda por água, para mostrar que o Brasil tem uma estratégia de tecnologia, o produtor rural, ele é um grande empreendedor nesse sentido, para a gente trazer esse aparato de segurança alimentar não só para os brasileiros, mas inclusive para o mundo. E lá no exterior, as pessoas ficam impressionadas, por exemplo, com esse sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, é algo que realmente é inédito, é só o Brasil que faz? Sim, as pessoas, e é esse o trabalho, que não só o Ministério da Agricultura, o governo tem que fazer, mas eu acho que todas as instituições relacionadas ao agro. O que é óbvio para a gente ainda não é óbvio para o mundo. Então, além do evento, eu fiz algumas reuniões com alguns formadores de opinião e algumas associações, né? A Embaixada do Brasil no Reino Unido foi muito colaborativa, organizou esses encontros para mostrar isso para eles. Então, para a gente, a integração lavoura-pecuária já é uma realidade. Quando você mostra para um país de clima frio, que consegue fazer uma safra por ano, que o Brasil consegue fazer 3 safras, eu planto a soja, eu planto milho, eu entro com o boi, e com isso eu uso menos insumos, eu diversifico a renda do produtor, então se o preço da soja não está bom, ele tem o preço do boi. Então, tudo isso tem o que eu tentei levar muito como mensagem. Sustentabilidade não é só meio ambiente. Sustentabilidade tem essa questão econômica, que esses sistemas mais produtivos permitem para o produtor, e tem todo esse lado social, geração de empregos, impostos e também preço acessível para o consumidor. Será que esse ano o Ministério conseguiu fazer isso? Assim, que a ministra tinha dito que uma das prioridades dela era abrir mercados, mas a gente também conseguiu levar essa imagem de que a gente produz de uma forma sustentável? Sim, eu acho que a ministra está fazendo um trabalho fantástico nesse sentido, até inclusive pelo perfil dela ser muito carismática, ela está conseguindo. Se ela não tivesse conseguindo fazer isso, ela não teria aberto esses mercados, esse é o primeiro ponto. Mas é um trabalho que não vai ser de um ano, né? Então, a ministra ela tem alguns projetos estratégicos que ela selecionou como prioritário, e a comunicação no agro é um deles. Então, ela fez um bom trabalho nesse ano e ela vai continuar fazendo, tem uma estratégia para os próximos anos de melhorar essa comunicação. E essa foi a minha mensagem para eles, né? O Brasil tem números, o agronegócio tem números para mostrar. Conseguiu trazer mais financiamentos ou o objetivo não era esse? Sim, o objetivo era esse. A ministra voltou com os bons resultados dos Estados Unidos e da minha parte também em Londres os resultados são positivos. É um caminho que não é do dia para a noite, né? Então, mas os resultados são muito bons. E aí, como é que a senhora avalia o momento atual, que, enfim, abriu mais mercado para a China, que está com aquele problema ali de abastecimento de proteína animal, né, dos suínos? A gente está vendendo mais carne bovina e aumentou aqui o preço no mercado interno, né? Qual a sua avaliação em termos dessa sustentabilidade social? Finalmente o pecuarista começou a receber um precinho melhor pelo produto dele? Antes do Ministério da Agricultura, né, eu trabalhava como analista de mercado de commodities muito forte na questão do mercado pecuário, e é importante a gente contextualizar, né? O pecuarista brasileiro, ele sofreu muito, principalmente em 2017, foi um ano terrível, com carne fraca, delação, então veio um impulso para baixo do preço da arroba. E aí, agora, essa demanda chinesa, ela veio num momento que é justamente o pico da entre-safra do boi gordo. Então, hoje, aproximadamente 90% dos nossos animais são abatidos terminados a pasto, e aí apenas 12, 13% são terminados em confinamento. A gente está num momento que a gente veio do final da seca, né? Então, teve um período de estiagem que eu não tenho pastagem, e agora é o pico da entre-safra do boi gordo. Então, foi uma soma de fatores que juntou as características da cadeia com esse momento do mercado internacional aumentando essa demanda. E aí eu acho que vale a pena a gente falar, é um momento oportuno da importância social para o Brasil do produtor rural, né? Porque agora eu tenho visto muitos consumidores dando declarações que os preços da carne estão absurdos. E por quanto tempo ela esteve barata, né? Então, 80% da produção
de proteína animal, não só bovino de corte, mas frango, se você fizer a média das 3 proteínas, suínos também, fica para o mercado doméstico. Então, o Brasil é um grande exportador, exportando um excedente sem desabastecimento do mercado doméstico. Então, olha como o produtor rural ele é importante para essa segurança alimentar e para esse bem-estar social da população. Acho que é um momento para a gente reforçar isso. E o Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal disponível no Google Play. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.